Boa noite, galera. Mais um Café com Crente começando hoje. Eu quero agradecer de antemão a sua presença, a sua presença no nosso podcast, você está aqui junto conosco. E hoje a gente tem aqui dois convidados muito legais, muito importantes, que vão falar aqui sobre algo que é muito importante para você adolescente, você pai que tem adolescente, filhos adolescentes, que é muito importante. A gente tem aqui o pastor Alessandro e a pastora Fran, perdão. Se Gostei do apresentem nome. para o pessoal, fiquem à vontade. Maravilha, eu sou o pastor Alessandro Rezende, né, esposo da pastora Fran, e nós somos a superintendência de todos os adolescentes do campo de Vila Nova. Nós pastoreamos já igrejas, né, no caso, pastoreei a igreja de Vila Nova no Mato Grosso, e aí há 2 anos nós viemos para cá justamente para assumir essa condição de líderes de adolescente do campo. Justamente com a dona Fran aqui, minha esposa. É isso aí. Boa noite, pessoal. Olha só, deixa eu dizer pra vocês, gostei do nome Yasmin. Nossa, perdão. Eu não sei Sério, por que veio esse nome na minha cabeça. Gostei desse nome, tá? Pastora Fran, nós somos, como o pastor Alessandro disse, né? Nós somos líderes do campo, né? De Vila Nova. Estamos aí nesse trabalho já há mais de 1 ano. E tem sido um desafio para nós, um aprendizado muito grande. Tem sido algo gratificante para nós, pode ter certeza disso. Então, pra gente começar, gente, eles trabalham com adolescentes, e adolescente não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil, mas são uma bênção, não tô dizendo que não são, né? Isso. Mas é uma fase complicada, né? É uma fase de jovial que todo mundo passou um dia, né? E como que é lidar com esse ministério que vocês são líder de toda a região, Todo o campo. campo, né, de campo. MVN? São quantas igrejas hoje que tem em torno no São, ministério? são 30 regionais. 30 regionais, né? Muita gente, né? E aí, como que é coordenar todo esse ministério, participar, lidando com todos os eventos que tem, que a gente sabe que às vezes tem muito evento, né? Igual eu tava falando agora com eles aqui, antes de começar, que eu não vejo eles tanto na igreja, né? Mas a gente sabe que também tem muita coisa, né? Tem muito evento e é muita gente, né? Como que é lidar com esse ministério de adolescência que é importante, que é algo que faz parte da igreja, e até igual você estava falando aqui antes, a separação, né, que agora tem dos jovens, sim. né? Como que é isso aí? Explica pro pessoal, explica pra gente como que é tudo Olha, isso. o desafio maior nós estamos falando de um campo hoje com mais de 350 igrejas, né? Então, assim, igual você falou, como que consegue lidar com isso tudo? A Vila Nova, ela tem um sistema, né? O pastor Josué, ele dividiu aí em 33 regionais, e aí, da mesma forma que tem os líderes, os pastores são líderes regional, também essas regionais têm líderes também de adolescentes. Então, assim, a gente busca o máximo essa parceria com as regionais em si. Por exemplo, Regional 1 tem um líder de adolescente, Regional 2 tem um líder. E a gente lida diretamente com esses líderes e, subsequentemente, também com os liderados deles, que também são líderes das igrejas locais. Então, aí é onde a gente consegue suprir aí essas demandas. É claro que a gente não consegue estar em tudo. Não tem jeito a gente estar em todos os eventos. É muita gente, né? Isso, aí a gente vai escalando. Olha, hoje vai alguém representar lá, alguém Liderando líderes, né? liderando líderes, no caso, justamente, né? Que é um desafio ainda, eu digo que ainda maior, porque além de você estar lidando com adolescentes, você está preparando pessoas para lidar com adolescentes, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, né? Ir de formar discípulos, né? Sim. Então é isso que a gente faz, a todo momento tentando assim se reinventar, né? Porque adolescente tem isso, né? Se reinventar a todo momento, para que a gente não entre na rotina e não deixe eles também entrar na rotina e também não perder a essência de assembleiano que somos, a essência de cristão, e fazendo com que esses líderes também entendam isso, né? Entendam as fases, né? Como você bem disse, né? Mas agora nós conversando com a minha esposa sobre as fases, né? Não podem perder essa fase, né? Porque a adolescência ela é de quando a quando, né? Segundo o Estatuto da Adolescência, o ECA diz que entre 12 e 18 anos são adolescentes. Então, se você for fazer uma Isso é análise... uma coisa que gera muita dúvida em muita gente, Muita né? dúvida. Quando eu fui adolescente, eu tinha dúvida de Sim. se eu era adolescente, se eu era jovem, qual a idade que era. É porque mistura Quando você é tudo. adolescente, você quer ser jovem o mais rápido possível, né? Isso. Sim, sim. O estatuto ele diz, inclusive na Lei 8.069, ele diz justamente isso aí, sobre a criança até 12 anos, né, completos, né, chegando, no caso, 12 completos, e dos 12, entre 12 e até os 18 anos de idade, são adolescentes. Então, aí, qual que é a pegada que você vai entender isso aí? É que a responsabilidade
e não deixando os outros departamentos aí, não querendo de forma alguma trazer demérito aos outros departamentos, mas você vai ver que a responsabilidade do líder de criança, que começa ali a base, é uma responsabilidade muito grande, que é a formação do caráter. Formação, né? E aí depois vem a adolescência, que é o processo de transição para levar à idade adulta. É né? que essa parte da adolescência é o que indica que esse adolescente vai ser, o que ele vai seguir em vida, no Sim, caso. como né? ele vai ser um jovem, né? A fase de decisão, Isso. realmente, né? Isso. Isso. E se você não fizer isso, o que acontece? E na minha época, eu hoje estou com 42 anos, e eu fui criado, na minha época tinha isso. Isso aí, até se eu for ressuscitar meu avô, que era pastor, perguntar para ele, e aí, vô, vamos dividir os adolescentes? Falar, não, para com isso aí, é tudo jovem. É tudo jovem, né? É tudo juventude, que eles falavam, é tudo juventude. Só que aí o que acontece? A gente tem maus jovens, maus obreiros, maus pais, maus esposos, maus cidadãos. Por quê? Porque não houve, no momento ideal, adequado, essa separação para tratar direto nessas fases. Né, que são as fases da puberdade, são as fases das dúvidas, são as frustrações, a homossexualidade, que pega bastante, são os conflitos, né, conflito social, eles têm conflito social, porque o amigo tem e ele não tem, complexo de inferioridade, a questão da identidade, problemas no relacionamento com o pai, problemas no relacionamento com a mãe. Quem tem um relacionamento vazio com o pai, ele não vai ter um relacionamento ok com Deus. Ele não existe uma figura paterna para ele. Então, esse trabalho de adolescente, ele precisa ser um trabalho levado muito a sério, um trabalho que a gente vai fixar nele, é nele. Não adianta só eu fazer evento, eu misturar ele, não, o negócio é estar no meio do bolo, não é por aí. Porque senão... É muito minucioso o trabalho. É muito minucioso. Por quê? Porque assim, eu sempre digo, eu tenho um negócio que eu gosto de dizer para líderes, tem líder que até que chega na gente, né, meu bem, e fala assim, como é que eu faço? Tem adolescente da minha igreja que fez 18 anos, não quer sair do adolescente, quer continuar aqui no grupo de adolescente. Né? Eu tô bom, eu tô legal, então eu tô um líder bom, porque ele não quer ir para os jovens. E acontece muito. Né? E aí tem duas vertentes. Tudo bem, talvez o cara tá um líder top, realmente, porque o cara não quer desgrudar nele. Tá cativando, né? Tá cativando. Só que eu já tenho uma visão mais crítica daí. E eu tenho uma preocupação com isso. Um amadurecimento. Então eu tô falhando como líder. Você entende? Quando eu não consigo transicionar o meu adolescente para a juventude, no meu caso, quanto líder eu e a Fran, como líderes de campo, eu preciso de transicionar o meu adolescente e entregar para o pastor Léo Fagundes e para a pastora Belly. Se eu não conseguir fazer isso, será que é eu que sou bom demais ou será que eu sou fraco demais que não consegui fazer a transição? E essa transição ela tem que ser de uma forma que não pode ser atrasada, né? Não. E também não pode ser prematura, né? Justamente. Tem que ser no tempo correto. Justamente. Né? Tem um tempo correto. Isso aí. Porque, veja bem, atrasado, eu tô tendo um adolescente, eu tô tendo um jovem infantil. Uhum. Prematuro, eu tô tendo um infantil querendo ser jovem. Isso, perdendo a essência da adolescência. A essência né? do adolescente. Né? Porque o cara é jovem, o que ele pode fazer? E detalhes. Sim. É muito importante lembrar que o adolescente, quando ele quer pular de fase, né, vamos supor, ele é um adolescente, ele quer ser um jovem. Geralmente ele pula essa fase. O que acontece? Lá na frente, ele não vai saber lidar com a vida dele, com a estrutura dele. Então, isso pode causar uma ansiedade, isso pode causar uma depressão nele, porque ele vai olhar para trás e vai falar, peraí, eu pulei algumas etapas da minha vida e eu não consigo sobressair. Como jovem, ele monta uma empresa, ele não consegue ir para frente. Né? Ele casa e ele tem dificuldade no casamento. Né? Ele às vezes, no ministério mesmo, ele pega um cargo para lidar ali, para trabalhar, mas ele morre ali. Porque ele não foi... Porque, assim, o adolescente, é muito importante lembrar que é a fase melhor de trabalhar. É uma fase desafiadora, porém é a fase melhor. Por quê? Se você hoje, né, quem é pastor sabe disso, nós já pastoreamos e sabemos como que é. Você vai fazer um trabalho, uma correria na igreja ali, um mutirão, alguma coisa no sentido. Você conta com quem? Com jovem ou com adolescente?
Geralmente os jovens correm. Porque na verdade, eles têm os não afazeres. Dos jovens, não. Né? Eles Mas têm os afazeres, eles trabalham, eles têm faculdade. Justo, vida adulta. E o adolescente não, ele está ali a todo momento. Então, ele tem muita vontade de aprender. Ele tem muita vontade ele não tem vergonha de tocar um instrumento. Mesmo que ele erre, ele está ali aprendendo. É a fase de aprender. E o adolescente também, ele tem aquela... É o momento acho que até hormonalmente ele é mais disposto, né? Nessa fase. Ele tá com energia, né? Ele tá com vontade, né? Pra tudo. Então, assim, pra participar de evento, pra ir pra fazer bagunça, pra tudo, né? Pra parte boa e parte ruim, né? E aí, a pegada desse negócio é que o líder ele tem que ter uma noção seguinte: o líder ele tem que potencializar essa energia, canalizar ela para um local bom. Sim. Entendeu? Não é só falar, pô, adolescente é difícil mais de mexer, não, esse adolescente meu dá trabalho demais. Não, cara, não é. Vamos potencializar, vamos pegar essa energia e canalizar ela para um local certo. Você entende? Uhum. Se eu pegar hoje, os adolescentes que a gente tem hoje, se nós pegarmos, se trabalhar a mentalidade de toda a liderança, para pensar da mesma forma, falar a mesma língua, cara, nós temos um potencial na mão enorme. Agora, o que está faltando, assim, no meu entendimento? Assim, eu não estou fazendo uma crítica local, estou fazendo assim, em âmbito geral. Sim. Até um despertar para muitos líderes. Começar a potenciar esses adolescentes, não só em questão de culto, não só em questão de pregação, só de palavra, mas formar cidadão. Trabalhar neles, ativar neles a vontade de querer ser alguém, a vontade de crescimento deles, a busca por uma profissão boa, né? Aqui, um podcast desse aqui, cara, tá falando agorinha, é o que tá aí, ó, entendeu? Esses meninos poderiam estar aí mexendo aí, ó, sendo editor de vídeo, sendo apresentador de podcast. Então tem potencial. A molecada sabe mexer aí com o celular e faz muita coisa, entendeu? E a empreender. E a adolescência ela é uma fase que normalmente o adolescente está se descobrindo, né? No que ele gosta, o que ele acha bom. Sim. Ele tem muitas dúvidas. Aí tem muita dúvida para onde ir, se faz uma faculdade disso, daquilo, né? Isso. É uma fase que é decisão de muita coisa já também, né? Isso. Sim. Até a questão assim vamos dizer assim, que é uma situação que poucas pessoas dizem, né? Mas a gente precisa falar sobre isso porque isso acontece. Isso é real. Os nossos adolescentes hoje, graças a Deus, não está acontecendo mais, mas por um tempo a gente teve alguns adolescentes que suicidaram, né? O suicídio, o porquê, o que leva esse adolescente ao suicídio? Existe muita coisa aí, entendeu? A falta de acolhimento, de afeto dos pais, o entendimento do líder de lidar com isso, entendeu? A homossexualidade, né? Essa dúvida, onde eu vou canalizar essa homossexualidade, entendeu? Eu vou simplesmente falar para ele, você não pode reprimir isso e você pode viver isso? Não, de forma alguma. Eu vou pegar isso que ele tem, esse desejo que está aflorado, e vou canalizar em alguma coisa, um músico, né, um cantor, alguma coisa dentro do ministério. Eu vou envolver esse adolescente dentro do ministério. Né? Aqui na sede mesmo, a gente tem alguns adolescentes que passam por esse período, né? E a gente sabe o quanto eles estão sofrendo e o quanto eles se sentem excluídos às vezes. Né? E o negócio não é excluir, é incluir. É trazer para perto, entendeu? Justo. É porque a visão da inclusão, né? Por exemplo, eu sou criado dentro de igreja. Eu sou neto de pastor. Os meus dois avós eram pastores, já faleceram. Meu pai é pastor. Eu comecei a pastorear, eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu estou com 42. E eu já tenho... Começou novo, né? Comecei novo. Então, veja bem. Nós éramos levados à igreja. E nós não éramos inclusos na igreja. Inseridos na igreja. Então, a visão hoje, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué, que o pastor Josué tem muito isso, né? Você pode ver que quando alguém chega na igreja, ele chama a gente, pega essa pessoa aí, põe para trabalhar. Por quê? Porque é incluir, colocar envolvimento, é o que faz a diferença, né? Eu não posso... E o que eu vejo? É muita transferência de responsabilidade. O pai tem dificuldade, talvez, muitas vezes o pai tem dificuldade, transfere para o líder, aquilo não é da alçada do líder, o líder não sabe mexer com aquilo, mas quer mexer, espiritualiza muita coisa que não tem que espiritualizar, certo? E deixa de agir em muitas áreas que deveriam ser agidas. Adolescente é um ser humano normal, gente. A diferença é que ele tem mais energia do que eu e você.
Sim. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser inteligente o bastante para pegar e canalizar isso para um ponto legal. Como diz a Fran, chega adolescente hoje, tem muito, nós estamos cara, a igreja tem que se preparar para receber na igreja os homossexuais, cara. Se a gente não estiver pronto para isso, aí chega aí adolescente homossexual, a gente não está preparado, parece. E sim, uma dúvida, tem chegado muito? Como que vocês têm lidado Chega, quando chega, acontece? chega. O que eu sempre passo é o seguinte, nas minhas ministrações mesmo, eu sempre digo o seguinte, cara, uma coisa na sua cabeça. Quando Adão e Eva, Deus vai lá e Deus faz o jardim, né? Prepara tudo, coloca o Adão e Eva lá no jardim. Aí o que ele faz? Ele vai lá, põe, prepara tudo, constrói tudo, tá tudo lindo, perfeito. Só que aí ele pega, cara, coloca uma árvore lá no meio, lá, chama os dois e fala, tá vendo aquilo ali? Mexe não. Aí, cara, vamos falar a verdade. Ô Deus. Despertou curiosidade? Ô Deus, você tá de brincadeira, né? Entendeu? Então, tipo assim, aí a pessoa vem pra igreja, o que eu faço? Eu vendo uma ilusão errada. O que eu falo? Não, pode vir pra igreja, fazer uma campanha aqui, sete sexta-feira aqui, nós vamos orar que você firma aqui e Deus vai te libertar desse negócio. O cara vem pra igreja, homossexual, adolescente, que seja. Ele vem pra igreja, não é liberto. Desejo reprimido. Desejo reprimido, ele não é liberto. Alguns lugares ainda empurra algum irmão, uma jovem, um adolescente, fala, não, vamos ali, ó, aqui dá certo com você, mexe com isso não. Vai namorar e tal. Beleza. O cara vai. E ele não consegue se libertar. Aí ele sai e fala assim, não, eu fiquei lá, tentei, lutei, mas aí, é algo que estava dentro de mim, tal. Né, Se revolta contra a igreja e se revolta contra Deus. Tá, beleza, pastor, mas o que nós temos que fazer então? Fala a verdade pro cara. Fala, filho, deixa eu te falar um negócio pra você. Assim como o cara que gosta de mulher e ele casa, Prostituição, né? e ele vai ter a tentação da prostituição. Vai ter a tentação do do adultério, da fornicação. Entendeu? tudo. O cara que gosta de um dinheiro que não é dele, de um dinheiro ilícito, ele vai ter a tentação. Então são coisas que nós vamos ter que passar. Deus mostrou para Adão e para Eva, não mexe ali não. Por que ele quis dizer? Eu quero que vocês me escolham. Escolha a mim. Vai vir a vontade de vai vir no fruto, mas não vão. Você entendeu? Escutem a minha voz em vez da voz de querer. Detalhe, é isso aí. tá lá. Entendeu? A mesma coisa é o pecado, né? Porque é um desejo que tá lá. Entendeu? E o que é o pecado? Tanto como o desejo da prostituição, Tá do lá, adultério, da bebida, Tudo. da droga, tá lá. Cada um Entendeu? tem uma luta. Cada um tem uma luta. Pecado é transgressão de lei. É uma escolha. Então, toda lei que eu vou transgredir, tudo que Deus fala que não pode e eu quero, eu tenho que lutar contra. É 24 horas por dia. Eu estou todo momento lutando contra mim. O que eu tenho que orar com Deus? Liberta-me de mim. É igual o Paulo, acho que foi Paulo que disse, né? Aquilo que o bem que eu quero, eu não consigo faço, fazer. né? É. Mas o que eu não quero, acaba me pegando fazendo. Entendeu? Uma O espinho na carne É a carne, né? no caso. é na sua fraqueza que eu aperfeiçoo. Então, assim, o que a gente tem que ensinar? Chegar e falar... Outro detalhe muito interessante é que muita gente, e eu estou falando de adolescente em si, porque o adolescente ele espelha em mim. Ele espelha em você, que já é casado, ele espelha na Fran, espelha no nosso pastor. Mas, assim, durante muitos anos, as nossas gerações de pastores, de líderes, a gente se colocou como Superman. Uhum. Você entendeu? E os caras... Que não tem dificuldade, que não né? tem Que não dificuldade. enfrenta lutas. E os caras estão olhando em nós e estão achando assim que, poxa, E quando chegar lá vai ser eu perfeito. tenho que chegar igual o Gui, eu tenho que ser igual o Gui. Cara, é mais fácil chegar pro cara e falar, filho, eu também tô na bucha, filho. Tá difícil pra mim também. Tá complicado. Acho que isso é uma dificuldade que acho que tem no mundo inteiro, em todas as igrejas, né? É a Sim. dificuldade de Em pessoas todas que as às fases. vezes estão ali na igreja, às vezes cresceu na igreja, Sim, vive uma vida com Deus, Sim. mas essa pessoa às vezes tem dificuldade de mostrar suas fraquezas. né? Isso. A fraqueza, eu acho que ela é um ponto que não existe ninguém que não tem. Cada um tem uma fraqueza. Jesus andar no meio do... Jesus chorou na frente do povo, cara. E cada um tem uma. Só que detalhe, quando a pessoa ela esconde a fraqueza dela de alguma forma, isso sai pelo corpo. Ou sai através de atitude, né? Talvez uma pessoa ignorante, talvez uma pessoa insensível, entendeu? Ou ela pode até ficar doente. Então, assim, as pessoas... Eu sempre digo, seja sincero, mas com sabedoria. Né? Eu sempre falo uma coisa muito interessante. Você nunca consegue lidar
ou resolver um problema no estado em que ele foi criado. Então, se eu tive um problema, eu espero, eu respiro, eu durmo, no outro dia eu falo sobre ele com sabedoria, dizendo, doeu, foi difícil para mim. A Bíblia diz, Entendeu? né? A Bíblia diz, consultai o vosso travesseiro, calai-vos. Então, quando a gente está nervoso, quando a gente está com problema, quando está com dificuldade, é o que a Fran está dizendo e a Bíblia sempre nos ensinou. Consulte o travesseiro. O que está falando? Deita, dorme, cala. Amanhã é outro dia. Isso é uma coisa que eu até aprendi no curso de casais, né? Para os adolescentes, que um dia vocês vão casar. Muitas vezes no casal acontece isso, né? Às vezes um tá mais bravo que o outro e tem que resolver uma discussão. Sim. Espera o outro acalmar. Calma. Porque às vezes nesse momento da raiva pode acontecer algo que não é bom. Você não Vai ter consegue conflito, resolver. E isso serve não só para o casamento, para Isso. tudo, né? Para Sim. tudo. Tudo que é feito no momento da raiva é pior, né? É o que você Justamente. disse, em questão, assim, às vezes é um obreiro, às vezes é alguém, assim, de nome, que talvez esconde uma fraqueza, né? Ele não expõe, mas sai através de atitudes ou de palavras, entendeu? E aí o cara que espelha nele, ele vai ver e vai falar, poxa, entendeu? Tem gente que, eu procuro liderar, não tendo medo de me mostrar. Cara, eu sou apaixonado pelo pastor Josué. O pastor Josué, ele chora fácil. Qualquer coisa, você vê ele chorar na igreja, ele passa as dificuldades, ele chora. Ele não tem vergonha de falar. Tem gente que fala assim, não, o pastor Josué é muito simples. Não, o pastor Josué é um ser humano. Só é humano. Por quê, cara? Porque assim, você olha no pastor Josué, você fala assim, eu posso chegar lá. Você entendeu? É acessível. Ele vai me entender. E eu posso chegar onde ele chegou. Por que eu tô te falando isso? É porque, tipo assim, Gui, se eu te chamar pra uma corrida hoje, eu saio num Fusca, ou melhor, eu saio numa Ferrari, você num Fusca, eu falo, vamos postar uma corrida? Se você ganhar de mim de Fusca e eu de Ferrari, eu te dou essa Ferrari. Você vai virar pra mim e falar, não vou, cara. Desleal, né? É desleal. E é isso que a gente faz com os nossos liderados. A gente quer impor um negócio desleal para eles. É difícil demais. O cara vem para a igreja passando dificuldade, com crise de ansiedade, com crise de homossexualismo, um problema com o pai, com a mãe. E eu quero tratar... O que eu falo, cara? Pecado, santidade, só isso. Eu quero... Não, eu tenho que inserir Deus nele. Não, eu tenho que mostrar para ele que ele é um ser humano, que ele é fraco. Mas que toda vez, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Mas se eu chego em você e falo assim, Gui, tava brincando com você, eu troquei o motor tá na Ferrari, é do Fusca é o da Ferrari, você vai comigo. Ou se eu pegar um carro igual, você vai. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas que andam com a gente, eles precisam ter acesso a gente, verdadeiramente. Não é só andar comigo. Eles precisam saber, poxa, eu gosto do Gui porque o Gui é igual eu. O Gui é dos meus. É gente como eu. É gente Essa como eu. questão da Eu não empatia, sei né, se você do já tem rapport. filho. Você tem filho já? Não, ainda não. Pois é, quando você tiver filho, cara, seu filho precisa de ver as suas fraquezas, suas dificuldades. Precisa de entender, sim. É porque quando, por exemplo, o adolescente ele se espelha no seu líder, no seu Sim. pastor, não sei. Só que ele não vê a dificuldade, não vê, bastidores. não vê a luta do líder, não vê as fraquezas, né? Tudo Sim, aquilo que sim. não é exposto muitas vezes. Sim. Às vezes ele faz uma criação na sua mente de algo superficial, Uhum. né? Aquele negócio perfeito, né? E pensa que ele pode ser igual. Quando ele começar a lidar com as dificuldades da vida que existe, né? Que tem dificuldade, tem luta, tem contra o pecado, contra o homossexualismo, contra tudo que existe, né? Sim. Que na fase da adolescência vem tudo de uma vez, né? De uma vez. Então, assim, aí ele se pega nesse dilema, Ninguém né? me contou isso. Aí ele se pega nesse dilema, né? Ninguém me falou isso. Ué, mas isso é impossível. Vou ficar na igreja, ser igual a eles, é impossível ser igual a eles. Isso. E aí ele começa a se culpar, começa a se sentir diferente, começa E É se isso aí. afastar. a se Se afastar, afastar. né? Se afastar. Mas Eu se o cara não dou chega em mim e fala assim, conta. outro detalhe, não conta as dificuldades, porque, poxa, eu não vou contar pro pastor Alessandro, pra pastora Fran, o que eu tô com vontade, cara. Porque o pastor nunca faria isso Eu também. nunca né? faria. Ou vontade confessada, cara, é pecado evitado. É melhor você chega no seu líder, tem liberdade, fala pra ele, fala, ó, conselho. Não, e também e liberta, né, também, né? liberta. Aí, lógico que a gente A primeiro vontade, tô confessar falando pra vontade, Cristo, né? né? Isso. Mas o pastor ou o É líder isso, eu tô falando a é vontade. libertador, né? É a libertador. Tô nem falando do pecado confessado. Liberta a dor. Eu não tô nem te falando do pecado confessado. Eu tô falando da vontade. Antes mesmo, né? Você tá com aquela vontade, tipo assim, entendeu? Chega, se você for casado, chega no seu cônjuge e fala, ô, o trem tá feio.
Vamos orar junto. Chega no seu líder, chega no seu pastor. E os líderes e os pastores têm que ter maturidade para ouvir. Aí que é o problema, muitos adolescentes, às vezes, acabam falando. Eu mesmo não era uma pessoa muito de conversar, eu sou uma pessoa era totalmente fechado na minha adolescência. Não é só você pode ficar tranquilo. Eu era totalmente fechado. Hoje em dia eu sou totalmente aberto para conversar com a minha esposa das coisas. Graças a Deus no curso de casais eu aprendi muita coisa que eu tinha que mudar, que eu aprendi na adolescência errado, né, na vida de jovem também. E quando eu era adolescente, eu via muitos adolescentes que ia lá no líder ou no pastor e conversar numa facilidade do mundo sobre uma coisa que está enfrentando, uma dificuldade, ou às vezes uma tentação, às vezes algo que passou pela mente. E eu ficava olhando e eu falava, gente, todo dia tá conversando direto de um monte de coisa. Como que consegue? Eu não consigo isso. Como que consegue falar essas coisas? O pastor não faz essas coisas, não. Deve dar vergonha falar um trem desse. Só que isso é um pensamento fechado que o adolescente muitas vezes tem, né? Porque ele pensa justamente isso, que o pastor é perfeito, que o líder é perfeito, né? É isso. Mas tempo falhas. Mas é uma dica que eu deixo aqui para os adolescentes, né, que vai assistir. Escolha Deus. Escolha Deus. Porque existe essa escolha. Por mais que eu tenha um desejo oculto, um desejo que está ali fechado, reprimido, né? Seja de que forma, não sei como as pessoas chamam isso, mas escolha Deus, né? Porque é sempre a melhor opção. Aí vem aquela assim, mas Deus não pode me libertar? Pode. Poder ele tem. Mas ele vai fazer? São escolhas, cara. Eu sou refém das minhas escolhas. Deus pode acabar com o meu sofrimento assim. Deus pode resolver tudo num estalar de dedo. Deus é Deus. Isso depende do envolvimento. É algo muito, como que fala, muito complexo, né? É complexo, são as escolhas. Eu sou refém das minhas Deus escolhas. Deus pode libertar? Pode. Mas e se eu escolher o pecado? Sim. E se eu escolher ir atrás, né, dessa dificuldade? Então, como que eu estou vendendo isso hoje? Como que eu estou formando as pessoas hoje? Eu estou formando um cristianismo assim, eu estou formando uma religião assim que que Deus vai fazer, Deus tem poder para fazer. Só que existe uma coisa que chama autorresponsabilidade. E Deus nele vai cobrar isso de nós. Você vai ver aquela passagem de Moisés, quando Moisés ele liberta o povo do Egito. Aí chega um ponto que o povo já atravessou o mar, aí o povo agora quer tomar água. Aí o povo quer matar Moisés. Tá bravo demais porque tá com sede. Lá no Egito tinha água, no Egito tinha tudo. Aí Moisés vai até Deus. Fala, Deus, mas e aí? Que negócio é esse? O povo quer me matar, o povo não tem água. Aí Deus para e fala assim, Moisés, passa diante do povo, pega o cajado que você usou para abrir o mar e vem aqui na rocha que eu tô te esperando, aqui tem água. O que eu entendo com essa passagem? É que Moisés está no lugar errado. Ele está atrás do povo, ele é líder. Líder não está atrás, líder está na frente. Líder não toca, líder conduz. E eu só conduzo quando eu estou na frente. Então é posicionamento, alta responsabilidade. Segundo ponto, pega o cajado que você usou para abrir o mar, ou seja, você já deixou a autoridade para trás há muito tempo, você está deixando a autorresponsabilidade. Terceiro ponto, nunca vai faltar poder de Deus. Nunca vai faltar milagre de Deus. Deus sempre está no mesmo local, está na rocha para dar água. Deus está nos hospitais para curar, Deus está para dar vida, Deus para dar milagre, está no seu casamento para dar alegria, para dar paz. Quando o casamento de Caná da Galileia acaba a festa, tinha um convidado de honra, Jesus. Acabou-se a festa, acabou a alegria, acabou o vinho. Peraí, tem alguém que foi convidado. Jesus está na casa. A alegria volta. O problema é que as pessoas, eles querem culpar a Deus e responsabilizar a Deus em tudo. É mais fácil eu pegar o meu liderado e falar, Deus vai fazer. Ou é mais fácil eu chegar nele e falar, deixa eu te falar, Deus tem poder para fazer, mas toma atitude. A responsabilidade é sua. Toma responsabilidade. É uma responsabilidade que eu preciso ter. E eu, quanto líder, eu preciso passar para os meus liderados, que são líderes, para ensinar os liderados deles, que são adolescentes, que estão em formação, a serem responsáveis quanto cidadão, quanto homem, quanto mulher, quanto cristão, quanto filhos. Né? Eu não posso simplesmente vou levando, deixar a vida me levar. Não é por aí. Entendeu? Então, por aí a gente vai vendo que muita coisa precisa ser trabalhada. Então, mexer com o adolescente é um desafio. Mas ele é um desafio que precisa passar por essas etapas. Eu preciso respeitar essas questões. Senão, daqui um dia eu tô tendo adolescente namorando com 15 anos.
com 14 anos, com 13 anos, com 12 anos. Pra quê? Para resolver um problema. Deixa, não. Pra sair de E casa. tal, sair de casa e tal. Inclusive, eu conheço pessoas Entendeu? que têm, assim, essa situação, sabe? Que tem filho, adolescente, que tá namorando com 13, 14 anos, porque é mais cômodo pro pai, pra mãe, pra ficar mais ali afastado ali, viver seu canto, pra casar Isso, logo, entendeu? Isso. Isso tudo envolve, a complexidade da adolescência é isso, né? Envolve o próprio adolescente, envolve Deus, envolve a igreja, envolve os líderes, envolve os pais, né? E até um líder um dia me perguntou esse negócio. Assim, Essa é uma experiência própria, né? Experiência Porque própria. eu casei com 14 anos, olha só. Tive filho com 14 anos, hoje a minha filha mais velha tem 23 anos. E se for para me contar a minha história de vida de lá para cá, então vai ser algo assim que as pessoas vão entender. Esse caminho que eu tomei foi o melhor? Não. Eu não arrependo de ter minha filha, porém, eu poderia ter esperado. Porque eu tive muitas e muitas consequências por causa disso, entendeu? Então, hoje, quando a gente fala de adolescente, a gente fala com autoridade, porque a gente já passou por essa fase. Já passou, tem filho adolescente, tem filho casado. Isso. Eu já sou avô. Já vou. Então, assim... Mas, peraí, então um líder até perguntou pra gente esse dia, assim, né? Porque acontece a transferência de responsabilidade. A menina quer namorar, o menino quer namorar, e isso fala assim, não, vai lá ver com o pastor. Vai lá e ver com o líder. Aí o líder me perguntou, o que eu falo, pastor? Falei, cara, isso não é da minha seara e nem da sua. Isso é pros pais, né? Isso é pros pais. Meu pai jogou em mim. Falei, mas o que eu vou fazer? Então, se me perguntar, mas, pô, pastor, você é contra adolescente namorar? Não, não é que eu sou contra. É porque, assim, a palavra solteiro, a etimologia dessa palavra significa sou inteiro. Então, se eu sou inteiro, eu tô pronto. Inteiro. Se eu não estou inteiro, irmão, eu não estou pronto. Eu te pergunto, um adolescente de 13 anos, ele está pronto para alguma coisa? Ele está inteiro para alguma coisa? Inteiro pra Ele nada. não está inteiro. Você está com quantos anos? Desculpa te perguntar. Eu tô com 27. 27 anos. Nossa, Né? Tem cara de novo. Cara, 19. você casou Já tô novão. acostumado. Casou novão. Casei com 25. 25 anos. Então, assim, para você chegar assim nesse pensamento para casar, cara, foi ralado. Você teve que... E assim, Foi. E eu falo porque eu tô com 42 e eu ainda olho assim, falei, gente, parece que tem, né? Então, assim, eu vejo os caras falando pra mim, vou namorar. Poxa, E mas... até hoje ainda tô, acho que ainda tentando ficar inteiro ainda pra Você vida de entende? casado. E aí, Isso. por que a pessoa não dá certo? Aí, beleza, eu não faço. Aí eu não deixa isso lá pros jovens, pro líder de jovem preocupar. Não, cara, quem tem que resolver isso sou eu. É na adolescência. É nós, eu, a Fran, juntamente com os líderes, que a gente tem que resolver. É conscientizar, não é proibir o namoro, é conscientizar. Você tá pronta? É virar pra menina e falar, filha, você tem que ter inteira. Você tem que estudar, você tem que se preparar. É virar pro menino. Ter o autoconhecimento. Ter o autoconhecimento. É virar pro menino e falar, cara, você vai namorar pra quê? Você quer namorar? Beleza, se o seu pai deixa, cara, quem sou eu para ser contra? Mas, cara, vai se tornar inteiro primeiro, vai ter uma independência financeira, vai ser alguém na vida. A Bíblia diz assim que com Deus, né, nós somos um com Deus, entendeu? O cordão de 3 dobras, ele não se rebenta. Só que tem que ter 3 dobras. O problema é que não, tem metade de cá, não dá 3. Você entende? Eu preciso estar pronto. E é essa mentalidade que eu preciso de trazer. E assim, isso é algo que eu acho que é importante porque o que acontece? Se o adolescente vai namorar, ou o jovem, tanto faz, ele tá namorando pra quê? Pra casar. A intenção do namoro é se conhecer ali, numa relação juntos, né? Isso. Na relação de conhecer as suas qualidades, defeitos, né? E se preparar pra casar. Sim. Então, se você começa, por exemplo, a namorar com 13, 14 anos, logo você está com a intenção de casar. Você está pronto para casar financeiramente? Você está pronto para casar intelectualmente? Está pronto para casar profissionalmente? Não. Está pronto para casar até em questão psicológica?
a responsabilidade que vai Emocional, ter, né? emocional, espiritual, se você tem bagagem espiritual, por exemplo, pro caso do homem, para ser um sacerdote de uma casa, Isso. coordenar uma casa, você ser o líder dessa casa, que é quem está à frente da sua esposa, né? A mulher ser Da mulher de ser a mulher a ser a sábia, santificadora do marido, santificadora, né? santifica seu marido. E Então, é isso assim, que é o irmão. problema, porque assim, tem muitos adolescentes que passam por essa crise de identidade dentro de casa. Então, eles querem o quê? Eles querem conhecer o mundo, né? Sair. Eles querem sair, eles querem conhecer pessoas, querem namorar, querem beijar, né? E aí, o que que acontece? Ah, eu apaixonei, vou casar, eu quero sair de casa. Não está inteiro, vai ter um casamento frustrado, né? Na maioria das vezes é assim, um casamento frustrado. Antigamente, não, casava-se com 12, 10, 13 anos e era obrigatório ficar até a morte de alguém. É né? só que antigamente também, o cara com 12, 13 anos, a menina com 13 anos antigamente já cozinhava para 20 Isso. peão. era geração diferente. Geração Geração diferente, já diferente. cozinhava Os para homens 20 muitas vezes peão. começavam a trabalhar muito Os caras cedo, já né? lidavam com gado, já cuidavam dos negócios do Isso. pai, era diferente. Hoje em Era- dia, para se desenvolver, eu penso que hoje em dia, para se desenvolver até profissionalmente, para o caso do homem, para ser o líder de uma casa, Isso, o pra ser o sacerdote. hoje em dia não é algo tão Não. cedo assim, Não, igual era não. antigamente, que a Aí pessoa já cria-se- consegue logo, né? Isso. Aí cria-se uma dependência emocional nos pais que não teve, aí ele transfere isso pro casamento, entendeu? Porque o que que acontece? Lá eu não tive o aconchego, o abrigo, o abraço, o acolhimento dos pais. Meus pais talvez brigavam muito, meus pais talvez existiu, né, o estupro, por exemplo, entendeu? Acontece também. Então, assim, existe muito tipo de abuso verbal e não verbal. Sim. E dentro disso, o que que acontece? Ele casa e fala: encontrei o meu príncipe, eu encontrei minha princesa. Transfere uma responsabilidade emocional, de uma dependência emocional Pra alguém. e vai sofrer. E esse alguém também não está pronto para receber, que ele teve a mesma dificuldade. E Isso- essa é a nossa Isso é intenção. algo muito real. E aí é o seguinte, se a gente Fazer conseguir mudar trabalhar isso hoje no adolescente, lá na frente, quando ele for pai, Ele faz a mesma coisa que o seu filho, E- trabalha da forma ele vai correta. trabalhar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós ainda vivemos uma geração de uma criação paternal muito à lei da voz, à lei da palavra, né? Aquela coisa que tem que ser assim. Eu falo isso com propriedade, porque eu vivi isso e eu lidero adolescentes que vivem isso, que não tem. Só que quando você vai ver Deus agir, quando Deus faz todas as coisas, Deus faz pelo poder da palavra. Mas quando Deus vai mexer no ser humano, nos filhos, ele é toque, é na mão. Enquanto a gente não... o que precisa hoje são esses pais abraçar mais. Fazer a melhor forma de eu mostrar Deus para o meu filho é eu mostrando que sou pai para ele. Isso É uma ele coisa que encontrar eu essa paternidade em acredito muito também. mim. Sabe? Meu filho precisa saber assim, eu tenho um pai Além que está de no céu, tudo, mas é eu uma tenho um pai aqui, referência, uma né? referência. O pai Uma terreno é uma referência do pai referência celestial. do pai celestial. Sim. Uma vez eu vi um pregador falando que a paternidade, né, de um pai com filho é ligado a Deus. Sim, É ligado a Deus. sim. Tanto para o filho, para a filha, mulher também. A Isso, paternidade, é. a falta da paternidade é algo É ligado. muito As importante. pessoas geralmente têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus, Porque entendeu? não tiveram isso. E sem falar da Sem repetição, dúvida. né? Porque a repetição é aquilo que vocês disseram, né? O que que acontece? Se hoje eu não trabalho com o meu adolescente para ele ser um adolescente firmado, inteiro, para que ele venha ter uma juventude assim inteira também, né? Um casamento inteiro, o que que vai acontecer? Ele vai repetir as mesmas coisas que os pais fizeram com ele, com os filhos deles, né? É um ciclo vicioso, né? É um Ciclo ciclo. vicioso. E não para. Porque vai vindo de gerações para gerações. A gente costumava, antigamente, eu costumava ouvir que isso era, como é que fala? Era Maldição maldição hereditária. hereditária. A Mas uma ciência vez chama de repetição. ouvi dizer que era perpetuação de ciclo vicioso, né? Sim, Perpetuação de sim. uma atitude repetitiva, né? Sim. Isso é inconsciente. Então, assim, o que é preciso ser feito? Primeiramente, né, os líderes que estão nos ouvindo, os pastores que estão nos ouvindo, primeira coisa que ele tem que fazer, separa os departamentos.
Deixa cada qual com a sua situação. Eu tenho um apelo para fazer, Você hein? entendeu? Se o seu líder... Ah, mas eu não tenho líder. Porque é sempre assim, eu não tenho líder que lidere adolescente aqui. Ou aqui eu tenho um adolescente, eu tenho 2 adolescentes, eu tenho 5 jovens. Então eu não tenho o que fazer. Cara, a gente só cresce, cara, quando a gente consegue separar isso aqui. Você entende? Fé também, né? É fé. Eu preciso de colocar aqui, vai fazer um grupo aqui, ó. Eu coloco aqui. Então, se eu tenho 3 adolescentes, eu tenho lá 6 jovens, pega um irmão lá, um jovem preparado, crente, ou um irmão lá, fala, você vai liderar ali, ó. Dá funções para esses adolescentes, ajuda eles, ensina eles, põe para trabalhar. Irmão, vai bombar. Às vezes vai não querem bombar. começar porque tem 1 ou 2 adolescentes. Você entende? Tem que começar, irmão. Eu já, assim, na minha época de adolescente, eu me peguei muitas vezes em igrejas. Na minha adolescência, eu cresci, infância, adolescência e até a época de jovem, eu cresci dentro da MVN. Me peguei muitas vezes não tendo adolescentes, não tendo o ministério de adolescentes. Sim. E não tinha de jovens também. Aí o de jovens tinha os jovens, mas não tinha um ministério em si formado. Sim. Aí empurrar os adolescentes pro rumo dos jovens, ou muitas vezes os adolescentes ficavam perdidos dentro da igreja. Eu passei por isso muitas vezes, Ficou ocioso. na época de adolescente. Aí o que eu fiz? Me encontrei com os jovens. Aí eu cresci, na minha parte de adolescente, grande parte da adolescente, eu cresci ali com pessoas mais velhas. Com jovens mais velhos, 3 anos, 4 anos mais velhos que eu. Então, assim, quando não tem ali a separação, né? Não tem, tem um, tem 2, usa os 2. Isso. Começa com os 2, começa o projeto, começa Sim. a fazer, né? Nós temos um testemunho de uma líder lá de Goianira. Ela começou com 3 adolescentes apenas. Em ano menos passado. de um mês, ela estava com 30 adolescentes. Aí. Então, isso é fé. Eu sempre digo isso para os pastores. Adolescente anda em bando, gente. Sim, e é muito. Você É fala, muito. você fala. Inclusive, vai ter um projeto agora de adolescente top demais que a gente quer fazer agora em agosto. Que nós queremos fazer uma Copa. Né? Pra quê? E até uma ideia da gente foi o seguinte: nós vamos fazer uma Copa de Futebol para os adolescentes, de todas as regionais. Cada time tem que colocar aí, por exemplo, 18 jogadores para ter os reservas e tal. Cada time, só que dos 18 jogadores, 6 tem que ser não crente. Tem que ser adolescente não Trazer de crente. fora, né? Trazer de Isso. fora, né? Deixa de pescar em aquário, vamos buscar almas, entendeu? É. E adolescente é isso, cara. Você faz os eventos, eles vêm. A gente fez aqui o Pais e Filhos aqui na igreja, foi uma coisa mais linda do mundo. Um monte de pai, um monte de filho, mais de 700 pessoas, os Agora pais, tem os um filhos. congresso, né, Agora tem o Congresso do AI, agora esse final de semana, para mais de 7 mil adolescentes, vai ser na Fama. Então, assim, de todas as madureiras do estado. Então, assim, tem campo para trabalhar. E no nosso congresso da UMAD esse ano em outubro, que vai ser dia 29 de outubro, Não, que vai estar, parece que a Maria Marçal. a Maria Marçal vai estar sábado agora. Ah, No congresso da UMAD vai estar o pastor Raíque Carmelo. Raí Carmelo. E outros sítios que estarão, mas dentre outros vai estar aqui o Josué, filho do pastor, Josué Santana, filho do pastor, um adolescente. Vai estar a Emily Mello, filha do pastor Charles, pregando. Vamos pregar no congresso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, né, através do líder, o Felipe, líder aqui da sede. Então, estamos trabalhando esses adolescentes para já dar fruto, para pregar, para incentivá-los também, para começar. Eu comecei a pregar um congresso, eu tinha 11 anos de idade. Então, assim, nós precisamos trabalhar, mas com as ferramentas corretas, né? Se eu trouxer o adolescente, ele estiver dentro da igreja sem identidade, não adianta, cara. Não adianta. E tem muita gente que está dentro da igreja sem identidade. Parábola do filho pródigo. O menino pede a herança do pai, ele fala para o pai o seguinte, fala, me dá a minha parte que eu estou indo embora, vou vazar. Ele vai embora. Ele gasta tudo. Tudo que ele tinha para fazer de errado, ele faz. Só que ele tem identidade. Ele não está na igreja, não está na casa do pai, mas ele tem identidade. Porque quando ele está lá comendo comida de porco, ele para e fala assim, peraí, eu tenho um pai. Quem tem identidade pode estar onde tiver, ele volta. Quando eu forjo o caráter de uma identidade de Deus na vida de um adolescente, a Bíblia diz que
ensina a criança o caminho que ele deva andar. Porque se ele se afastar, ele volta. E quando eu faço isso, não só com a criança, mas eu trabalho essa identidade no adolescente, pode acontecer o que for. O que me define não é onde eu estou, o que me define é quem eu sou, é a minha identidade. O filho pródigo, ele fala, eu tenho um pai, e na casa do meu pai tem muito, eu vou voltar. Ele volta. Só que o que está lá dentro não tem identidade. Porque o que está lá dentro não quer participar do banquete. O pai entra no quarto e fala assim, por que você não vai participar? Ele falou assim, porque há anos te sirvo como escravo. Eu nunca desviei um sequer dos seus estatutos. E o senhor nunca me deu um cabrito para matar e comer com os meus amigos. Nós temos um monte de adolescente, nós temos um monte de crente, nós temos um monte de gente velha que está dentro da igreja desse jeito, sem identidade. E aí é o perigo. Se eu não trabalhar os adolescentes, eu não coloco identidade neles. O cara está pensando que o certo é só servir como escravo. Escravo só tem aquilo que faz. Ele acha que o certo é só não deixar de seguir as leis, os mandamentos. Você entende? Mas o pai vira para ele e fala assim, filho, tudo que você tem, tudo que está aqui, tudo que você está vendo, tudo isso é seu. A identidade nossa, e que precisa ser formada nos filhos e nos adolescentes, é a identidade de filho. Você entende? Sim. Eu não posso, a Fran, ela como escrava ou trabalhadora, ela recebe os dias de trabalho, ela recebe pelo que ela faz. Mas como filha, ela recebe o que o pai já pagou por ela. O meu filho tem 7 anos de idade, ele nunca trabalhou. Mas não falta comida, não falta o leite, não falta o arroz, não falta o brinquedo, não falta a roupa. Por quê? Porque ele tem um pai que faz por ele. Então, é essa identidade que eu preciso trabalhar com os meus adolescentes. Esse é o trabalho que o líder lá na ponta tem que saber. É criar identidade, é criar raiz, é inserir adolescente, é saber inseri-los nos seus departamentos, respeitar o seu potencial, respeitar as suas fragilidades, você entendeu? Canalizar o que ele tem de energia na hora certa. Tirar da frequência de gente que é frequência baixa. Saber separar o joio do trigo. Você entendeu? Colocar frequência com frequência. É isso que precisa ser feito. E quando eu faço isso, eu vou entregar para o pastor Léo Fagundes uns jovens top de linha. E o pastor Léo Fagundes vai entregar para o departamento de casais. Obreiros, para o pastor José Obreiros. Isso top. Essa é a intenção, né? A intenção. Aí o cara vai casar, o cara vai ser... Você entendeu? Essa é a intenção. Então, o que a gente tem que fazer? É respeitar as etapas. Eu não posso, mas eu vou formar um grupão aqui, fazer um grupão aqui, vai dar tudo... É tudo juventude. Não é assim, cara. Não é assim. Tem criança, tem adolescente, tem jovens... E tem os casados. Com mentalidades diferentes. Mentalidade diferente, preparados. E desafios diferentes. Desafio diferente. Eu tenho um apelo para fazer, posso fazer? Pode fazer, eu já ia falar isso para você. Já está terminando o nosso horário também. A gente tá no final, mas pode falar. Tá. Eu queria dizer para os pastores, né, que estão nos ouvindo, né, com todo o respeito, com todo o amor, todo o carinho, né, que a gente tem por eles. E sempre que a gente tem buscado alguns pastores para conversar, a gente tem sido muito bem recebidos por eles, graças a Deus. Só que ainda existe algumas regionais, eu disse 30, mas na verdade é 31 regional. Catalão vai ficar triste comigo, não posso. Então, assim, existe alguns pastores ainda que têm um pouquinho dessa mentalidade, um pouco, vamos dizer, fechada em relação a essa questão dessa separação. Porque, assim, o pastor olha assim e fala assim, minha igreja é pequena. Não tem como dividir, não tem como separar adolescente de jovem. Só que isso é fé. Talvez nem entende também, né? Tem muitos que nem entendem. Falam, não, mas a partir dos 16 já é jovem. Não ou talvez pensa assim, não, é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, dê essa oportunidade, né?
Porque eu tenho certeza que através dessa atitude, Deus vai alargar as tendas, Sim. entendeu? Como aconteceu com essa menina de Goianira, né? Chegou lá com 3 adolescentes, nunca tinha liderado adolescentes, de repente 30 adolescentes. Então a igreja dela é a da regional 19, é a que mais tem adolescentes. Então, assim, fazer um apelo para os pastores, né? Meus amados e líderes, que nós amamos tanto, né? Abre assim esse coraçãozinho aí, porque Deus quer fazer coisa grande aí na igreja de vocês. Conte com a E gente. conte com a gente, com certeza. Se tiver lá, um exemplo, o Gui, a gente quer implantar o departamento de adolescente, mas tem dificuldade, não tem o que fazer. Cara, chama a gente vai ir, dá um workshop para vocês. A gente prepara, vê aí pessoas que têm potencial, a gente prepara aí os líderes de vocês. Entendeu? A gente passa aí um final de semana com vocês, entendeu? Tem custo não, tá? Foi de boa. A gente vai aí, prepara, dá um treinamento para líderes de adolescente, prepara, cuida, vamos fazer isso. A intenção é o reino, é crescer o reino, né? Então, assim, a gente está aqui, né? A sede disponibilizou esse trabalho, essa divisão, disponibilizou as lideranças, tanto do departamento de criança, quanto de adolescente, quanto de jovens, eu tenho certeza, de casais, né, de varões, de mulheres, todos os superintendentes estão dispostos a preparar líderes, a preparar pessoas para poder dar continuidade nisso aí. E amanhã serão eles que serão os líderes. Os líderes lideram e os liderados depois vão liderar também. Foi isso que Jesus fez, né? Sim. Isso. Veio formar discípulos. E assim, pra gente estar finalizando, eu queria perguntar para vocês qual que é as programações daqui para frente e o que esse ministério, o que vocês têm feito para poder cativar mais adolescentes cada vez mais, cativar mais pessoas de fora, que eu falo, né? Os adolescentes que estão aí às vezes ou desviados ou não conhecem a palavra ainda, né? Então, o que vocês têm feito e qual passa para o pessoal também a agenda, o que vocês lembrarem, né? Que eu sei que é muita coisa. Sim. Nos próximos dias aí para o pessoal estar se atualizando também. Sim, nós temos alguns pré-congressos, né, nas regionais. A gente trouxe essa ideia, né? Por quê? Porque às vezes fica um pouco desafiador trazer todas as regionais para a sede. Inclusive, é algo muito interessante, lembrando que também, geralmente, nós trabalhamos com quem está mais perto de nós, né? Aqui, Goianira, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Itaberaí. Né? São as igrejas que estão mais perto, Rio Verde também. As demais, né, infelizmente, por conta da distância, eles não estão assim tão envolvidos, vamos dizer assim, no departamento de adolescentes, entendeu? Então, o que acontece? As programações, né, que nós teremos agora para frente, dia 29 agora, Congresso UAI, nível estadual, né, para 7.000 adolescentes. E depois a Copa UMAD, que vai ser em agosto, né, a gente vai definir datas. Vai ter premiações, que já né? é também para cunho evangelístico, para trazer aí. Isso, é um cunho 30% evangelístico. dos jogadores Eu participei uma vez não de uma dessas, só evangélicos. que era de jovens, da época da sede também, só que era de jovens. Aí era algo parecido com isso aí. Sim. Isso, aí tem que trazer uma quantidade de pessoas que não são evangélicas, né? Então, a gente está buscando pessoas, estratégias, né? Para poder trazer esses adolescentes. E dia 29 de outubro é o nosso congresso da UMAD. Mesmo, o congresso aqui na Vila campo, Nova. tudo. Isso. Vai ser na Vila Nova o dia inteiro de congresso. O dia inteiro, dia 29 de outubro. Vai começar meio-dia e vai até 9 horas da noite, 9h30. E eu tenho certeza. E assim... A entrada é franca, como que... Não, aí no caso, esse ano vai ser pulseira, né? Pulseira. Não vai ter camiseta. Porque o ano passado nós tivemos as camisetas, então nós vamos reutilizar essas camisetas. Também essa questão de custo, a gente procura o máximo possível estar entendendo essa questão. Esse ano nós já tivemos, bem no começo do ano, em abril, nós tivemos o Acampus UMAD, 300 adolescentes no Acampus UMAD. Foram 300 adolescentes. Mais de 20 batizados no Espírito Santo. Salvação de almas, batismo no Espírito Santo. Foi algo extraordinário. Foram 3 dias. O acampamento é muito bom. Foram 3 dias. E tem novidade pro ano que vem. O ano que vem tem novidade e é forte. É uma novidade forte. Né? Então, assim, nós tivemos agora, sexta-feira passada, nós tivemos o Vigilião aqui. Foi algo
extraordinário o Vigilhão da UMAD aqui, foi muito top mesmo. Então, assim, a gente está buscando o máximo possível, sempre, né, com a parceria dos nossos líderes regionais. Porque sem eles, a gente é só o superintendente. Isso. A gente direciona, até porque quem gera ovelha é ovelha, né? Então, assim, o que traz adolescente é adolescente. Né? Eu posso até encontrar ali uma turminha de adolescentes ali na praça, mas se tiver uma outra turminha de adolescentes, mesmo sendo evangélicos, ali seria mais fácil, entende? Então, assim, a gente forma isso neles, cria isso neles, esse desejo por almas, né, para que eles também formem discípulos, né, e tragam esses adolescentes para estar conosco aqui. Não só aqui, mas em todas as igrejas da regional. Muito bacana. Gente, é isso. O podcast hoje foi muito bom, foi muito top conversar sobre esse assunto. É um assunto que é muito bom. É extenso, eu sei que tem muito mais coisa para conversar, né? A gente sabe que vai ter mais oportunidade, com certeza, a gente conversar sobre outros assuntos mais profundos, né? Sim, sim. E para finalizar, para a gente poder finalizar o podcast, vocês querem deixar algum recado? Se quiserem também direcionar algum recado para os adolescentes que assistem ou para os pais que assistem também, fiquem à vontade para vocês falarem, tá? Eu gostaria, né, Pode de falar. dizer primeiro que eu amo muito esses adolescentes. Para mim foi um presente de Deus mesmo, porque assim a chave virou na minha vida quando a gente começou a trabalhar com esses adolescentes, porque muita coisa da minha adolescência que tinha ficado passado, batido, né, veio à tona e isso me motivou, me potencializou para poder ajudar esses adolescentes. Então, assim, eu amo muito eles, todos eles. E para os pais, né, que conte conosco, né, se precisar de alguma coisa, de uma oração, de uma orientação. Sou psicanalista também. Se precisar dos meus trabalhos, estou aqui à disposição para poder ajudar esse adolescente que está passando dificuldade. Bacana, amém. Pode falar também se quiser, Alessandro. Assim, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao pastor Josué, nosso presidente, né? Quando nós terminamos a igreja lá em Rondonópolis, a gente construiu a igreja lá e a casa pastoral. E a gente entregou a igreja e o pastor José nos chamou para cá. E a gente veio por obediência e confiando em Deus, confiando no pastor Josué. E nós chegamos para cá, meu Deus, só Deus sabe como nós chegamos aqui. E ouvimos a voz do nosso pastor e nós fomos verdadeiramente sarados, curados aqui. E as oportunidades que o pastor José nos dá para poder trabalhar, né, com os adolescentes, tá liderando, está à frente desse departamento que a gente é apaixonado. É uma coisa assim que cada dia a gente é mais motivado ainda a trabalhar com adolescentes. Eu não me vejo em outro departamento a não ser adolescente. É o que move meu coração, move o coração da minha esposa. Isso que é importante. E assim, a gente faz por amor mesmo, não é escadinha, tá lá nos adolescentes para pegar outro. Não tem intenção disso, né? Porque eu sei que eu realmente estou trabalhando, estou transicionando vidas, estou preparando vidas. Então eu só tenho gratidão, pastor Josué, dizer para o senhor que eu amo demais o senhor. Amo mesmo e é muita gratidão, porque assim, é uma confiança muito grande, né? E aos pais que confiam em nós, né? Aos pais que confiam em nós, esses adolescentes, né? Os líderes que estão batalhando com a gente, junto com a gente, né? A cada adolescente que está trabalhando, nós temos quatro bandas, né? Da UMAD. Nós temos 4 bandas da UMAD. Nós criamos aqui 4 bandas que pega músico de todas as regionais. A gente pega um pouco dali da 1, da 2. Que bacana. A gente mescla para todo mundo ter oportunidade nos eventos. Então, os líderes, né? A líder da banda da UMAD, que cuida desses 4, que ensaia os meninos, músicos que estão sendo formados na banda da UMAD. Então, nós estamos aí com 4 ministérios de louvor da UMAD. Inclusive, ela é da Regional 8. Ela é da Regional 8. O pessoal da mídia nossa, nós temos a mídia própria, né? Os meninos aí, a Ávila aí, que fazem as artes, que cuidam do Instagram, que fazem os vídeos da gente, né? Os meninos que faz aí os TikTok da gente aí, que faz as brincadeiras, as sátiras, enfim.
Cara, se não fosse essa meninada, a gente não daria conta. Então, é só gratidão. É vida. Gratidão. E a gratidão à minha esposa. Trabalhar com né? eles é vida. Gratidão à minha esposa, que é o carro-chefe aí, que eu falo assim, que a minha esposa é ligada no 220, irmão. 220 a todo momento. Eu falo que o celular dela, eu não dou conta. Sinceramente, ela consegue responder todo mundo, falar com todo mundo, e ela só me passa mastigado. O negócio é assim, 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 assado e tal. Então, assim, é só Deus mesmo para fazer o que tem feito. O pastor Charles, a pastora Patrícia, que são, acho que, também um dos maiores incentivadores, Isso. né? Inclusive, a gente está tentando trazer a pastora Patrícia já faz tempo, mas o pastor Charles veio, mas a pastora Patrícia para falar sobre a parte psicológica, Isso. né, do jovem, do adolescente, de Sim. todo mundo, né? Ela incentiva demais, então a gente é muito grato, né? Então é isso, nossos pastores, Só gratidão. pastora Simone, todos. E é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui, se disponibilizarem Nós para vir aqui agradecemos. conversar com a gente um pouco. Obrigado por abrirem aí esse leque para todo mundo que pode assistir. Às vezes, pessoas que estão em outras cidades Sim, longe, né, sim. que não tem oportunidade de estar aqui mais próximo conhecendo vocês. Isso. E que venha uma próxima oportunidade para a gente conversar mais coisas sobre os adolescentes e até sobre não conversamos tanto sobre vocês, né? O tempo é curto, né? Infelizmente. Não, Sim, tranquilo, sim. Mas a gente vai ter mais oportunidade com certeza, mas muito obrigado, tá? Foi uma honra receber vocês aqui. Obrigado, pastor Josué, pela oportunidade também, por dar a ideia de convidar eles. Foi muito Isso, bacana o papo. obrigada, pastor Josué. Obrigado. E é isso, gente. É só para finalizar, obrigado a todo mundo que está assistindo, todo mundo que participa aí do podcast. Compartilha depois que acabar aqui, manda para todo mundo, para o adolescente, para o amiguinho, você adolescente, manda para os colegas, para as colegas. Isso aqui é muito bom para vocês conhecerem mais sobre os líderes de vocês aqui da regional não, do ministério. E assim, compartilhem, curte, vai ter os cortes aqui deles conversando. Então curte, compartilha, manda para todo mundo, é bacana. E só para finalizar, lembrar todo mundo da agenda, da sede. Quinta-feira, quinta profética às 7h30. Na sexta-feira tem a sexta universitária, às 22 horas. No domingo tem a EBD às 9 horas e o culto de celebração às 18. Então não perca, participe, a sede está de portas abertas para todo mundo. Obrigado, MVN, obrigado, pastor Alessandro, obrigado, pastora Eu que Fran, agradeço. não é Yasmin, é Fran. Eu gostei do nome. E obrigado todo mundo da equipe, tá? Tamo junto, um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.